Você e eu. Olá, tudo bem? Módulo 4 agora. Terceiro colegial, frente 2. Material do objetivo. Então vamos lá, a gente vai passar agora para a cartografia temática. Cartografia temática aí está relacionada ao século XIX, no imperialismo sobre o continente africano. Então a gente comentou que a cartografia técnica lá, mais precisa, ela vai ser desenvolvida com conhecimento de matemática dos árabes e vai ser essencial nas grandes navegações no século XIV, XV, XVI. Posteriormente, com o domínio europeu passando das Américas para a Ásia e a África, principalmente na África, a cartografia temática vai se desenvolver no século XVIII, principalmente XIX, naquele contexto justamente da história do Tarzan, onde os europeus que antes ficavam no litoral do continente agora vão se aventurar no interior do continente. E aí vem os folclores e os mitos, e mitos principalmente, que os europeus vão criar do continente selvagem, como são bárbaros e a população da África. Então tudo isso é construído aí com essa fantasia sobre o continente africano, mas para dar, ao mesmo tempo, essas expedições que foram entrando no continente foram desenvolvendo aí a cartografia temática para representar justamente onde estavam os recursos a serem explorados pelos europeus. Então a cartografia temática vai utilizar mapas base, que são feitos aqui, por exemplo, do desenho do Brasil, e vai colocar cores, símbolos, linhas que vão ter algum significado, e esse significado vão ser trazidos pelas convenções cartográficas e vão ser apresentados pelas legendas, certo? Então a gente tem legendas diárias, por exemplo, aqui a gente tem representação de uma área, a gente tem linhas, e a gente tem símbolos, como por exemplo, esse pontinho aqui, que vai mostrar a nossa altitude, ou aqui, ó, símbolos quadrados e triângulos e círculos que vão representar aqui, ó, as áreas de animais. Então a gente tem os símbolos, as áreas e as linhas aqui, ó, que são utilizadas aí tanto para rios, quanto para trajetos, quanto para curvas de nível e rodovias também. E limites, né, fronteiras aqui, ó, são utilizadas. Certo? Então aqui a gente tem diferentes exemplos do uso da cartografia temática, mas a gente vai ter principalmente esse aqui, ó, o uso da topografia. Diversas linhas são utilizadas aí nos mapas. Existem as isobras, que vão identificar a pressão atmosférica. Existem, exemplo, esta imagem aqui. Então aqui diferente pressão atmosférica, então as linhas que vão unir pontos de diferentes pressões atmosféricas. Então toda essa linha marrom aqui possui uma pressão atmosférica de 1000 milibares. Tem as isotermas, que são linhas de temperatura, aqui nas zonas térmicas muito conhecidas, então toda essa linha aqui apresenta pontos de 20 graus Celsius. Essa daqui 28, então entre a de 20 e a de 28 estão todas as temperaturas restantes. Dentro desse polígono aqui, são temperaturas maiores que 28 graus, certo? Também temos as isoietas, que ligam pontos de chuva. Então aqui, ó, as isoietas do Rio Grande do Sul. Então aqui nessa cor são todas as áreas com mais de 2.250 milímetros. Nessa área mais clara aqui entre 1.500 e 1.750, verde aqui menos de 1.500. Menos de 1.250 milímetros de chuva, anual provavelmente. E temos as curvas de nível, que são mostradas aqui, ó. Então, essas linhas aqui indicam todos os pontos que têm 30 metros de altitude. Todos os pontos têm 20 metros de altitude. Então, ela vai dar a volta aqui nesse relevo, ligando todos os pontos de 20 metros de altitude. Entre o 10 e o 20 tem todos 11 até o 19 de altitude. E assim por diante. Aqui não tem nenhum ponto de 50 metros, porque senão deveria ter outro ponto, porque a gradação aqui é de 10 em 10 metros. E aí você recorta e você transforma isso aqui, ó. Essa imagem de cima é um perfil, e aqui é um mapa de curva de nível, que é uma visão superficial, certo? São linhas aqui, então, que indicam um valor. Olha como é que funciona aqui, ó. Então a gente pode representar montanhas, pode representar vales.
A distância entre as linhas, entre as curvas de nível, vão representar a inclinação do relevo. Então, quanto mais distante for uma linha da outra, menos inclinado é o relevo. Por quê? Porque demora para passar de uma altitude para outra. Quanto mais próximas elas forem, mais rápido é a variação de altitude, então mais inclinado, são declives ou aclives aqui, ó. Então aqui o penhasco, por exemplo, então a variação de altitude é bem mais rápida do que aqui numa área mais plana, ó, a distância aqui, ó. Certo? Aqui alguns exemplos de como seriam os perfis topográficos desses mapas de curva de nível, certo? E aí a gente vai ter uma gradação, lembra que a gente falou das convenções cartográficas? Essa aqui é a gradação padrão de cores de altitude. Então, como é que a gente vai apresentar mapas de altitude? Então, sempre começando do verde, indo aqui para o vermelho, para o tom marrom vinho, para mostrar profundidades de oceano também. Então, a gente vai ter esse padrão de cores também para profundidade, indo do azul mais claro para o azul mais escuro, de acordo com a profundidade. Essa imagem aqui de padrão, para ser mais exata, ela deveria estar ao contrário, né? Porque o mais baixo estaria aqui e o mais alto estaria aqui. Como a gente tem aqui, ó. Esse mapa aqui é um exemplo. Aqui no canto direito, a legenda, vocês vão ver, ó. Quanto mais escuro o azul, mais profundo. Então, a profundidade aqui, ó, das fossas no Chile, justamente aqui onde tem o encontro de placas tectônicas, o encontro convergente. E aqui no litoral brasileiro, que tem a plataforma continental bem mais extensa, é muito mais raso, certo? E aqui, do lado esquerdo na legenda, as altitudes mais elevadas. Então, a Cordilheira dos Andes aqui, também consequência desse encontro convergente de placas tectônicas. E aqui na região central das Américas, as áreas de planície, as áreas de altitude mais baixa. Então, o verde aqui é uma altitude mais baixa e o branco aqui é uma profundidade mais clara. Olha o tanto de sedimento aqui depositado pelo rio Amazonas e o rio Tocantins-Araguaia, como deixou essa região do oceano muito mais rasa. Aqui, o estado de São Paulo, a gente também pode ver essa variação de altitude. Aqui, ó, bem mais vermelho, mais marrom, as altitudes mais elevadas. O branco aqui sendo mais elevado ainda. O azul aqui e o verde, as áreas mais baixas. Agora a gente consegue entender isso daqui, ó. A orientação está aqui para a nossa esquerda. A escala, então, 1 centímetro vale 6 km. Se fosse uma escala numérica, seria 1 para 600 mil. E aqui os vermelhos, as áreas mais elevadas, certo? Então, esse é o principal ponto aqui da cartografia temática. Tem outras projeções que a gente vai utilizar, tem outras maneiras de apresentar aqui, como, por exemplo, na cartografia temática, a gente apresentar anamorfoses. Então, a gente vai modificar o tamanho, a área do nosso mapa de acordo com o que a gente quer representar. Então, a gente não precisa necessariamente utilizar esse padrão de cores aqui, a gente pode utilizar o quê? Tamanhos diferentes. Então, aqui, de acordo com a produção da agricultura familiar, Nordeste maior, com a população Centro-Sul maior, produção agrícola, o Centro-Oeste se unindo aqui ao Sul e Sudeste, densidade populacional ao tamanho do Distrito Federal, e número de veículos aqui São Paulo gigantesco. Algumas legendas, elas são fáceis de identificar, então essa gradação aqui é para altitude, mas a gente tem uma utilização de uma mesma cor com diferentes tonalidades aqui, ó. Então, mais claro para o mais escuro para indicar a densidade de povoamento, densidade populacional. Então, essa daqui você bate o olho e você enxerga, são as legendas para ver. E tem algumas legendas que são legendas de ler. Como assim legendas de ler? Porque você olha aqui e você não consegue ver uma hierarquia entre essas cores. Porque não existe essa hierarquia. Aqui é uma variável qualitativa, então são solos diferentes. Aqui, por ser uma variável quantitativa, vai ter uma hierarquia que vai saltar aos olhos. Então, um mapa que fosse ao contrário, com mais claro sendo maior densidade, seria um mapa tecnicamente errado, porque está inferindo uma informação que não é a correta, certo? Ou se você tivesse uma cor diferente para cada densidade, também estaria muito ruim o mapa. Porque ele colocaria uma cor que você batendo no olho você não conseguiria enxergar a hierarquia, você teria que recorrer à legenda. Se você utilizar uma mesma cor aqui
com diferentes tonalidades, você consegue identificar essa hierarquia, essa diferença aqui quantitativa muito mais fácil, certo? Vamos fazer alguns exercícios. Aqui, ó, curva de nível. Observe o gráfico, indica uma falha de representação. Qual é essa falha? As curvas de nível apresentam a equidistância de 20 metros? Correto. A aproximação das curvas de nível indica maior declividade do terreno? Sim. Então, quanto mais próximo, mais inclinado. A curva de 200 metros representa o ponto mais elevado do relevo? Sim. Não. A curva de 200 não apresenta o ponto mais elevado. Olha aqui, ó. Tem coisa acima. Tá vendo que tem uma área aqui, ó? Quer dizer que internamente aqui tem pontos mais elevados, certo? Cada curva de nível é formada por pontos de idêntica cota altimétrica? Sim. A partir de um conjunto de curvas de nível, pode-se obter um perfil topográfico. Sim, ó, conjunto de curvas de nível, você faz um perfil topográfico. 2. De onde foi tirada essa foto? A partir de 500 metros, é correto afirmar que a foto foi retirada a partir do quê? Então aqui a gente tem o Pão de Açúcar, aqui a gente tem uma declividade muito acentuada e aqui uma declividade não tão acentuada, então tem que estar de frente com a gente. Primeiro, que olhando pelo 4 não tem nada aqui. Olhando pelo 1 aqui, ó, não tem nada do lado esquerdo aqui que tem uma grande declividade, está errado. Olhando pelo 3, a gente estaria olhando diretamente para uma área íngreme, a gente está vendo de lado, então não é. Não é o 3, não é o 4, não é o 1. 2. Morro da Urca estaria do lado esquerdo e essa área mais inclinada aqui estaria do lado direito, mas na verdade a área mais inclinada é do lado esquerdo. Então a gente está vendo pelo ponto 5 aqui, ó. Morro da Urca está aqui do lado direito, do lado esquerdo tem uma área bem inclinada. Olha aqui, ó, como a gente pode ver. Então, alternativa B. Cartografia temática trata da representação de tema específico como geologia, blá blá blá. O mapa de uso e ocupação do solo é elaborado a partir da interpretação de imagens e é amplamente empregado no planejamento. Então, uso do solo. O que vai ser o uso do solo? Vai ser como que a gente está utilizando a superfície da Terra. Então, o uso do solo é um mapa. Vamos procurar aqui, ó. Mapa de uso do solo. Vai indicar para a gente através de cores. Então, vai ser um mapa de legenda qualitativa. Uso do solo, né? Não o solo. Aqui, ó. O que é o que? Então, de acordo com a legenda, aqui verde é área verde, amarelo é área de comércio, em vermelho é área industrial. Então, aqui, ó. Em verde é área rural, em roxo é residencial e comercial, em azul é indústria, que é uso público, praça, vazio urbano, que é o laranja, ferrovia, rede viária. Então, isso é um mapa aqui, ó, uma carta de uso do solo. Nessa escala aqui, representando o município, é uma carta que a gente vai falar. Então, isso é o uso do solo. Ele vai ser utilizado para o planejamento agrícola, que está indicando a profundidade do solo? Não, não é profundidade. Agrícola, porque esses mapas estão indicados áreas mais férteis? Não. Agrícola, porque esses mapas estão definindo o tamanho do lote? Não. Urbano, pois esses mapas estão apresentando informações que podem ser utilizadas no direcionamento da expansão da cidade? Sim. Aqui, ó. Onde é a área rural, onde é a área urbana, onde vai ser a área de vale, onde vai ser a área de rio, onde vai ter a área de... Ó, fundo de vale é esse aqui, ó, mais escuro. Onde a área de conservação, aqui, ó, essa aqui é conservação, essa aqui é conservação. Então, o mapa desse ajuda a gente a saber como é que a gente vai expandir a cidade. Urbano, pois nesse mapa estão localizados detalhes e informações sobre os equipamentos urbanos existentes no subsolo. Não, subsolo não. Então, D. Aqui, ó. Representa a área adquirida por um produtor rural. Então, na parte aérea apresentada, predomina uma menor declividade, o produtor rural pretende desenvolver uma atividade agrícola mecanizada, aqui, ó, onde tem menor declividade. Então, aqui é maior declividade. Olha aqui, aqui é uma nascente e o rio está correndo para cá. Por quê? Está correndo para a área de menor altitude. Tá vendo? O rio não vai acabar do nada aqui também, está próximo de uma área alta. Então, aqui são nascentes de rios e estão correndo para as áreas mais baixas, certo? Então, aqui é a parte mais elevada do terreno dele. Aqui é o divisor de águas. Ó. Então as águas correm para lá, correm para cá, correm para cá ou correm para cá. Então o divisor de águas é exatamente aqui, ó. Certo? Considerando os objetivos desse produtor rural, que vai ser aqui, ó, produzir eucalipto, as áreas que apresentam respectivamente características mais apropriadas a uma atividade mecanizada vão ser aquelas áreas de menor declividade, obviamente.
Você não vai conseguir colocar um trator numa área muito mecanizada. Então, vamos ser em quais quadrantes? Vamos dividir os quadrantes aqui. Então, vai ser a área mais íngreme está aqui, a sudeste. Então, errado, errado, errado. Áreas menos íngremes está a noroeste. Noroeste aqui e aqui. Sudeste aqui tem área aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Aqui é uma área menos inclinada, então tá aqui, ó. Certo? Aqui é uma área bem mais inclinada, então noroeste, sudoeste. Alternativa C, A, B, C, D, E. Ah, sim, eu li a pergunta errada aqui. Considerando, respectivamente, características mais apropriadas a uma atividade, ó, em outra parte com maior declividade ele quer plantar eucalipto. Então tá, menor declividade ele quer fazer mecanizada, maior declividade ele quer plantar eucalipto, respectivamente. Então, atividade mecanizada no noroeste, atividade de plantação de eucalipto mais íngreme aqui, sudeste. Então, alternativa C. Viu? Precisa de atenção para ler a alternativa, para ler a questão, senão acaba respondendo errado. Aqui é uma anamorfose. O que seria essa anamorfose? Então, vamos lá. Identificam de forma corretamente a anamorfose são. Vamos ver. Esse primeiro mapa aqui, ó, é o hemisfério norte que está bem inflado. No mapa 2 é a Ásia. E tem a Argélia aqui, ó, na África. Então, o mapa 1, que são países do norte, o mundo é desenvolvido? Bom, o Japão está pequeno aqui, ó. A Coreia do Sul está até que maior. Então, pode ser países desenvolvidos? Pode, mas vamos ver aqui. Transporte aéreo, população urbana, população total, ocorrência de HIV. Ocorrência de HIV no hemisfério norte não, população total não. Por quê? Porque os países lá desenvolvidos não têm população tão elevada. População urbana e população rural? Pode ser população urbana e população rural. Porém, o Brasil tem uma população urbana bem maior do que sua população rural. Então, não. Transporte aéreo e transporte ferroviário. Transporte aéreo. Rússia tem tanto transporte aéreo. Transporte ferroviário. A China tem bastante transporte ferroviário. A Índia também tem bastante transporte ferroviário. Aqui, ó, transporte ferroviário. Transporte ferroviário. Aqui sim. Transporte aéreo seria esse aqui. Esse transporte ferroviário, ele é tão grande na Argélia, é tão grande na Indonésia, que é uma ilha, na Malásia, que é uma ilha. Não faz sentido. Então, sobra para nós exportação de armas e importação de armas. Ah, mas eu nunca vi sobre importação e exportação de armas. Não importa. Se você for eliminando o que você sabe que não é, vai sobrar aqui, independente de você saber sobre exportação de armas e importação de armas. Você vai nela porque você sabe de ocorrência de HIV, você sabe de população total, sabe de população, você sabe de transporte. Então, o que você sabe e você sabe que está errado, você vai anulando até que sobra a única alternativa que estará correta. Certo? Aqui, ó, anamorfose e população no mundo. Sobre o que você está vendo, pode ser dito que países como Japão e Austrália ficam subrepresentados em razão de terem pequena população. O Japão não tem pequena população, não fica subrepresentado. A Austrália, sim, ó. O Japão foi ampliado, na verdade. A Europa Ocidental tem pouca expressão no mapa mundi por ser uma área que está perdendo população por conta de sua baixa taxa de natalidade. Taxa de natalidade tudo bem, mas tem os imigrantes, né? Na América do Norte, a representação praticamente coincide com a mapa que mostra a extensão territorial, pois México, Estados Unidos e Canadá possuem grande população. Não, México não. Isso aqui não, isso aqui não. A Ásia ganha área em relação ao mapa convencional, porque tem países de grande população absoluta. Sim, a B também não. E, em relação ao mapa convencional, a África perde mais área que a América do Sul, mostrando que esse continente é pouco populoso. A África perde mais área? Não. A África não perde tanta área assim, porque a África é populoso também. Vamos aqui para o GPS. Então, o GPS, como é que ele funciona? O GPS é um sistema integrado aqui de satélites. O GPS
do governo dos Estados Unidos. Outros países têm outros sistemas, então o GPS é Sistema de Posicionamento Global e utilizam 29 satélites, e a gente tem uma prática de trilocalização, que vai fazer a triangulação entre 3 satélites, mais um receptor. Então, na verdade, você tem um aparelho receptor aí no seu celular, que vai receber o sinal do satélite, se comunicar com o satélite. Tem um vídeo muito bom aí na lista que eu vou deixar marcada. E aí, fazendo essa triangulação aqui, em 3... Lembra que a gente vive no mundo 3D mais a superfície terrestre. Então, a superfície terrestre é um círculo. E aí, essas 3 áreas aqui vão conseguir achar a sua localização. Então, eu poderia estar aqui no espaço, porque é tridimensional. Poderia, se não fosse o quarto círculo, que na verdade é a superfície terrestre, e você não é um astronauta. Se você for um astronauta, eu agradeço por estar vendo meu vídeo em português, porque não tem nenhum astronauta que fala português, creio eu, na Estação Espacial Internacional. Mas então, nosso celular aqui vai utilizar a superfície terrestre como uma quarta informação aqui, justamente para dar base para essa triangulação entre os satélites. Então é assim que funciona o sistema de GPS. Outros países, como a Rússia, como a Índia, como o conjunto da União Europeia e a China, estão desenvolvendo seus próprios sistemas, porque quando você usa GPS, o exército dos Estados Unidos sabe onde você está, certo? Vamos voltar aos exercícios aqui. É justamente aqui, essa triangulação aqui utilizada nesse gráfico, é justamente com a localização precisa que vai levar a gente a identificar uma posição. Então, a partir dos conhecimentos acerca da estrutura da produção dos países selecionados, é correto afirmar que as faces 1, 2 e 3 do gráfico correspondem respectivamente a 1, 2, 3. Então, os Estados Unidos tem bastante do 1, tem pouco do 2, e do 3 aqui, Estados Unidos, tem bastante do 3 também. A Libéria tem pouco do 1, tem bastante do 2 e tem pouco do 3. Então, provavelmente, 1 vai ser indústria ou serviços. Agricultura, estrutura da produção. A agricultura vai estar mais nesses países subdesenvolvidos, né? Paraguai, por exemplo. Aqui, 20%. Estados Unidos e Alemanha, a gente vai olhar para cá, 30%. Estados Unidos, 20%. Aqui, Estados Unidos tem menos de 10% do 2 e tem quase 80% do 1. Primeiro vai ser indústria. O Iraque tem 20%. O Brasil tem 50% de indústria? Não. O maior setor no Brasil é serviços. Então, depois indústria, agricultura e indústria, vamos ver. Depois do Brasil, tem indústria. O Paraguai tem mais no setor agrícola do que o Brasil. Então ele vai ter maior participação agrícola. Serviços aqui. E o 2 que vai ser 20% Paraguai aqui, 20% Paraguai aqui. Vamos pagar aqui porque tem muita coisa. Vietnã, 50% aqui, 40% aqui e 20% aqui. Vietnã, apesar de ser um país emergente aí do tigre, dos novos tigres, a gente pode analisar a Nigéria aqui, que não faz parte dos novos tigres, e perceber que eles têm uma produção industrial bem menor. Então a gente vai saber aqui que o número 2 será agropecuária. Olha esses países aqui, Os países aqui que são agrícolas, que tem a legenda aqui, países agrícolas. Então, número 2 aqui são bem mais agrícolas. Serviços aqui, o roxo, estava escrito ali. Então, bastante. 1. E o amarelo aqui, agricultura e indústria. Qual que é o mais industrial? Esse daqui é o mais industrial. Então, número 3 aqui, mais industrial. Você não precisava saber aqui dos países, você só precisava ler a legenda, coisa que eu não fiz de primeira, e saber como é que localizava aqui, certo? Então, é aí. E aqui o GPS, considerando a fonte de emissão de energia, que é o Sol, a emissão de energia aqui,
Especifique o tipo de sensor apresentado na figura e descreva seu funcionamento. Está representado o tipo de sensor remoto passivo. Por que é um sensor remoto? Por que chama sensoramento remoto? Porque ele recebe sensor, ele vai receber então luz ou algum estímulo à distância. Nesse caso aqui a luz à distância. Então ele vai receber a luz refletida pela casa, pela pastagem, pela floresta, pela rodovia e pelo rio. E a distância, por isso que é um sensor remoto. Ele é passivo por quê? Porque ele recebe o que está vindo. Ele não emite um sinal e depois pega o reflexo. Um morcego, por exemplo. Um morcego utiliza aí um sensor ativo porque ele emite o sinal e depois ele recebe o que foi mandado, o que foi rebatido. Agora esse aqui é um sensor passivo porque ele recebe a luz refletiva do sol. Esse tipo de sensor remoto opera captando energia refletida por um objeto. Mencione 2 aplicações do produto derivado do sensoramento remoto. Então pode ser o uso do solo, como a gente já comentou, áreas de desmatamento, expansão urbana, assoreamento de um rio, área de queimada e tal. Certo? Um abraço, até mais.